Legal, então vamos seguindo aqui para a evolução química e a origem dos seres vivos, né? E aí a gente tem que aí agora a teoria da biogênese está aceita, né? Um outro ser vivo tem que originar o ser vivo, né? O anterior. Então restava uma dúvida: se todo ser vivo se origina a partir de outro, como surgiu o primeiro ser vivo, né? Aí ficou a ver como. Aí a gente tem hipóteses, né? Que foram surgindo de forma independente, né? Nesse caso. Então, a gente tem de forma independente por exemplo, teve o Oparin, né? Que é um russo, e teve o inglês Haldane, tá bom? Isso já no século XX, lá na década de 1920, já depois da Segunda Guerra Mundial, tudinho. Eles publicaram os estudos que são base dessa hipótese da evolução química. Importante, tá? Evolução química, para surgir os primeiros seres vivos, né? Que é a hipótese de Oparin-Haldane. Então, em prova pode aparecer, né? Qual foi a teoria da evolução química? Quem mostrou? Oparin-Haldane. Que já é na biogênese, tá? Não tem nada a ver com a anterior, que era a biogênese. É a biogênese, tá bom? Nessa teoria, então, tem um ponto crucial aqui, ó. Nessa teoria, elementos presentes na Terra primitiva, lá no começo, foram base para o surgimento dos primeiros seres vivos. Bom? Vamos lá, então. Aí tem toda uma história aqui do que poderia ter acontecido há 4,6 bilhões de anos, na teoria, né? Na teoria, sempre importante. Lá na teoria de como surgiu a Terra, teve a formação da Terra, e a Terra era atingida por vários meteoros e tudo mais. E aí depois, isso foi a 4,6 bilhões de anos, aí a 3,9, esse impacto de asteroides diminuiu mais, e essa atmosfera primitiva começou a ter vapores de água, uma superfície rochosa com vulcões toda hora, os vulcões lançando lavas, intensa atividade. E aí, a atividade vulcânica liberava alguns gases na atmosfera. E aí a gente tem o nitrogênio, N2, né? O dióxido de carbono, que é o CO2, então ficava cheio. CO2, a gente vai ver como isso é importante para o avanço da teoria, tá? Metano, CH4, amônia, NH3, tá bom? E o hidrogênio, H2, que é o gás, né? O gás hidrogênio. E aí, com o tempo, a temperatura começou a diminuir. Temperatura, né? E o vapor de água se condensou, ou seja, se transformou em água líquida, né? Que era vapor. Surgiram, então, os mares primitivos, compostos com essas substâncias. Tudo aquilo que a gente falou, né? Nitrogênio, né? Tudo se misturou e ficou no mar primitivo. Bom? E aí, os gases, tudo isso se misturou com as rochas ali que estavam. Só que isso não é da noite para o dia. Pela teoria, são muitos e muitos tempos. Muito tempo. Tá bom? Então, a teoria vai sustentando esse ponto. E aí, com tudo ali misturado, por isso que teve a sopa primordial lá atrás, que foi falado, que a gente vai ver direitinho. Por isso, e aí, com essa mistura, e aí os raios ultravioleta do Sol, né, que não tinha uma atmosfera totalmente formada, imagina a intensidade do Sol, dos raios solares que chegavam aqui na Terra, e que atingia a superfície, e as tempestades, né, porque ficava quente, evaporava água, fazia todo o ciclo, muita tempestade com raios. Então acredita-se que a radiação, olha os pontos importantes aqui, ó, que a radiação e os relâmpagos forneceram energia para essas reações químicas. Então precisa de energia para as coisas se movimentarem. Qual foi a energia? Foi esses relâmpagos, né? E o raio, né? A radiação ultravioleta que vinha do Sol, né? Proveniente do Sol, para a formação das primeiras moléculas orgânicas a partir das moléculas simples. Então a gente chama moléculas simples que vão formar as primeiras moléculas orgânicas que tem aqui no desenho. Bom,
Vamos lá então. Aí, o seguinte. Avançando aqui, que a gente já viu os desenhos, né, como seriam. Ele vai falar, de acordo com a hipótese da evolução química, que é hoje amplamente aceita, né, ocorreu uma evolução gradual dos compostos químicos. Então, eram umas substâncias simples e o tempo foi passando, e eles se tornaram cada vez maiores, essas moléculas, e mais complexas. Quais seriam essas mais complexas? Aminoácidos, que são blocos formadores das proteínas. É a menor forma, né, uma das menores formas da proteína, os aminoácidos, né? E os nucleotídeos, que constituem os ácidos nucleicos, que seriam o DNA e o RNA. Importante aí para a vida, né? E aí ele coloca proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios são moléculas orgânicas complexas ou macromoléculas, né? Moléculas maiores, né? Complexas, presentes nos seres vivos. Essa é uma evidência de que todos os seres vivos possuem uma origem comum. Tá bom? Tem tudo esses pontos: proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios. Tá bom? Então vamos lá. O que mais que nós temos? Os primeiros seres vivos. Então, existem 2 tipos básicos de células. E até hoje é assim, tá bom? Que são as células procarióticas e as eucarióticas. O que seriam as procarióticas? Muito tranquilo aqui, gente, também. Procarióticas são células mais simples do que as eucarióticas. Por quê? A célula procariótica não possui um núcleo individualizado ou organelas membranosas no citoplasma. O que isso significa e tal? É que, imagina o nosso corpo. Eu sempre gosto de comparar a célula como o corpo, né? Não teria, quando ele fala organelas membranosas, é como a pele. A pele não segura as coisas para ficar dentro. Gente, vamos imaginar coisas no nosso corpo que tem a membrana por fora, para não deixar sair o líquido e tudo mais. Só que nas organelas simples, nas procarióticas, tudo é liberado. Tipo, é solto, não tem essa pele protetora. Não tem um núcleo individualizado ali preso em si. O que a gente vai ter? Tudo solto, dispersado. A única membrana que a gente teria aqui, ó, seria essa fora, mas aqui dentro nada fica preso, né? Como a gente tem os nossos órgãos aqui bem definidos. Não, mas seria tudo. E aí como é que seriam? E aí os cientistas consideram que a partir da evolução da vida, as células mais simples teriam surgido antes das complexas, né? Quem seriam? Os unicelulares, que só tem uma célula, os seres, né? Microscópicos e procariontes, que são essas substâncias simples, né? E aqui tem ali um exemplo, ó. Modelo esquemático de células dos primeiros seres vivos. Bom, a célula era muito simples, como a membrana lipídica envolvendo o material genético e a mistura de água e proteínas constituindo o citoplasma. O citoplasma é tipo sangue, é aquela região aqui onde fica o... Toda vez eu busco comparar com o corpo, né? É aquela região onde ficam as coisas. Tudo fica imerso no citoplasma. Como nossos órgãos ficam imersos ao sangue. Bom, os órgãos internos, no caso. Vamos lá. Então, como é que esses seres primitivos eles obtinham alimento e energia? A energia é fundamental para que se mova, que se tenha movimento, né? E o alimento vai transformar isso em energia. Mas como isso acontecia? E aí estão hipóteses. Tudo é hipóteses também para as teorias, tá? Tem 2 hipóteses importantes, né? Segundo, tem uma hipótese heterotrófica. O que isso significa? A gente teria que ver o que é heterotrófica. A gente vem aqui embaixo. Relacionado aos heterótrofos, seres vivos incapazes de produzir o seu próprio alimento, obtendo energia ao consumirem outros. Vocês veem o nosso caso. A gente não consegue obter a nossa própria energia. A gente tem que se alimentar de outros seres para ter energia, tá bom? Então tá aqui. Qual é essa hipótese? Que os primeiros seres seriam capazes de absorver a substância orgânica que tinha lá nos mares primitivos, que são todos aqueles gases e tudo mais, né? Tudo aquilo ali, aí formou os primeiros aminoácidos, né?
substâncias orgânicas. E aí ele obtinha a energia a partir de reações químicas de quebra dessas substâncias. Então, vai quebrando essas substâncias. Aí depois teria surgido os seres unicelulares, né, de uma célula fotossintetizante. Olha como vai ser importante isso da fotossíntese, né? São capazes de produzir substâncias orgânicas a partir da luz do sol. E olha que fundamental, dióxido de carbono. Olha como é importante o CO2, que estava na atmosfera primitiva. Um produto da fotossíntese é o gás carbônico. É porque, gente, fundamental. O gás carbônico, hoje, como funciona a fotossíntese que as plantas fazem? Ela, durante o dia, com a luz do sol, para fazer a fotossíntese, que é a respiração das plantas ali, né, que a gente chama de fotossíntese, ele vai vai absorver a luz do sol e o gás carbônico da atmosfera. E vai soltar e vai liberar o oxigênio. Então, para ver como é importante que, pela teoria, o gás carbônico veio primeiro, lá naquela subprimordial, para que depois esses seres pegassem essa substância e aí, ao longo do tempo, absorver com a luz do sol, absorver o gás oxigênio e liberar o oxigênio. Então, o oxigênio vai surgir depois do resultado, né, da fotossíntese ali, das questões fotossintetizantes, né? Aí sim, com o oxigênio, os seres vivos utilizam o oxigênio para obter energia, né? O oxigênio, beleza? E então, isso é uma hipótese que a gente faz de heterotrófica. Porque há uma outra hipótese, que já é a hipótese autotrófica. O que é autotrófica? A gente vem aqui também, tem no livro de vocês, tá bom? Relacionados aos autótrofos, seres vivos capazes de produzir o próprio alimento. Quem é que a gente conhece que produz o próprio alimento? Que são as plantas, né? Que eles pegam a luz do sol, tudinho, né? Substâncias orgânicas ricas em energia, a partir de substâncias inorgânicas. Então, como a gente falou, as plantas pegam o sol, a energia do sol e pegam o gás carbônico da atmosfera, que são substâncias inorgânicas. E a água, né? A água é uma substância inorgânica. Não é uma substância viva. Então, pela hipótese autotrófica, se cair, olha aí, ó, prova, os primeiros seres vivos produziam seu próprio alimento pelo processo de quimiossíntese. Então, aí é o diferente. Os primeiros seres vivos, eles não absorviam coisas da sopa primordial. Eles produziam seu próprio alimento na quimiossíntese, tá bom? Que não utiliza a luz solar, mas a energia de certas reações químicas ali. Aí os seres heterotróficos surgiram depois. Aí eles surgiram depois, aqueles que se alimentam de outros seres, e aí depois que foi seguido pelos seres fotossintetizantes. Aí, a partir a principal evidência, olha o ponto importante aí. Realmente eu tinha visto um dia desse, um podcast, falando desse ponto importante, da evidência aí. A principal evidência que sustenta essa hipótese da existência dos procariontes que realizam essa quimiossíntese sem a luz do sol, que esses procariontes teriam vindo primeiro como seres autotróficos, né, produzindo o próprio alimento, são esses procariontes que realizam essas quimiossinteses em fontes termais quentes, né, lá em grandes profundidades dos oceanos. Com a tecnologia de hoje a gente conseguiu ver. Com a tecnologia atual, o estudo desses ambientes submarinos bem lá embaixo, no fundo, de condições extremas, pensa a pressão muito forte lá embaixo, e dos procariontes que vivem ali, tem fornecido importantes pistas, né, de como a vida pode ter se originado no planeta. Lá embaixo a gente vai ver tipo o vapor dos vulcões embaixo saindo da Terra. Naquela região tem seres procariontes. É um lugar muito difícil de ter vida, mas tem seres procariontes, né? Porque eles conseguem estar ali. Então eles conseguem sobreviver em um ambiente muito ruim. É um local onde não tem nada.
mas encontraram seres procariontes lá dentro. Bom, então para sustentar a teoria, né? Tá aqui, ó, a imagem. Lá embaixo, ó, é o fundo do oceano. Imagine os locais mais fundos, né, do oceano, que não tem como viver nada, porque é muito fundo, a pressão absurda, muito grande, né? E aí lá no fundo saem esses pontos, e nesses locais tem seres procariontes. Que são seres, né? São seres vivos. Simples, não nada complexo, mas tem vida nesses locais, né? Aí, a fonte termal submarina no fundo do Oceano Pacífico, né? O Oceano Pacífico, a mais de 2.000 metros de profundidade, tá? 2 quilômetros abaixo do nível do mar, né? O calor do magma aquece a água, que não se evapora devido à elevada pressão. Bom? Então, beleza. Aqui foi a questão dessa segunda parte, que era a evolução química. Tá bom? E a gente vai continuar já já.